Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhores deputados ainda presentes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, presentes nas galerias aqui do plenário Barbosa Lima Sobrinho, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui do Poder Legislativo Estadual. Quero também fazer um pronunciamento de caráter político e até, em alguma medida, dialogando com a intervenção que me antecedeu do meu querido colega e amigo, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Até porque, embora concordando com vários aspectos por ele mencionados, divergimos, eu e o Luiz Paulo, desde 2016, em torno de uma interpretação sobre o que acontece com o Brasil. Eu entendo que o Brasil, desde 2016, sofreu um violento abalo na sua ordem democrática. A deposição da presidenta Dilma Rousseff, tecnicamente chamada de impeachment, eu a interpreto como um golpe de Estado, porque até hoje a presidenta Dilma Rousseff não responde a nenhum processo relacionado aos supostos crimes que teria cometido e que teriam levado à sua deposição. Tanto é assim que disputou a eleição no estado de Minas Gerais para o Senado, perdeu a eleição, isso é uma outra história, mas disputou a eleição como candidata legitimamente constituída, gozando de plenos direitos civis e políticos. Por isso, entendo que o Brasil já disputa, já vive a conjuntura eleitoral de 2018 sob uma violenta ruptura, sob um violento limite aposto à nossa frágil democracia com o golpe de 2016. E lembro também, ainda dialogando com o deputado Luiz Paulo, que próceres do PSDB, não o deputado Luiz Paulo, não se aplica isso a ele, assim como ele me isentou da menção que fez quando fez referência a dirigente do PT, mas o candidato Aécio Neves, derrotado na eleição presidencial de 2014, jamais reconheceu o resultado eleitoral. Jamais. Não apenas não cumprimentou a candidata vitoriosa, o que é uma praxe nas democracias, um telefonema formal, ainda que frio, ainda que glacial, ainda que meramente protocolar, mas isso integra o rito democrático do candidato derrotado para com o candidato ou com a candidata vencedora. Isso não aconteceu. Não só isso não aconteceu, como o candidato Aécio Neves do PSDB, nato contínuo à homologação dos resultados, começou a questionar o sistema eleitoral, falou até na necessidade de auditagem, de auditoria do sistema de votação, enfim. Então, também é importante que para todos valham esta máxima de que quando as urnas falam, nós calamos e ouvimos os resultados das urnas. Mas eu quero aqui, sobretudo, destacar aquilo que já falei ao microfone de à parte, na questão de ordem, logo no início da sessão. O que aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, a minha universidade, ontem à noite, com a invasão da Faculdade de Direito por fiscais da Justiça Eleitoral, por policiais militares, em nenhum dos dois casos são agentes públicos aptos a invadir as dependências da universidade pública sem qualquer tipo de mandado, sem qualquer tipo de decisão formalizada por parte de autoridade judicial. Isto é mais um sintoma da grave enfermidade que periga se instalar na sociedade brasileira, que atende pelo nome de fascismo. O assassinato na Bahia do mestre Modo Catendê, apenas porque numa conversa de bar, havia se manifestado como eleitor do professor Fernando Haddad. Isso foi suficiente para que seu interlocutor, eleitor de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, saísse do bar e voltasse depois para apunhalá-lo com um grande número de facadas, apunhalá-lo letalmente. O deputado Jair Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, afirma para quem quiser ouvir, declara para quem quiser ler, que abrirá um período, um ciclo de perseguição, de banimento de pessoas, quadros, lideranças que pensam diferente dele. Até já anunciou, deputado Jânio Mendes, já anunciou, ele é um candidato a presidente da República, já anunciou que o senador Lindbergh Farias será preso e que o candidato Fernando Haddad será preso. Ele já anunciou, foi ele que anunciou.
né? O seu filho, reeleito deputado federal por São Paulo, com quase 2 milhões de votos, em vídeo de cerca de 4 meses, recentemente divulgado, falou aquela pérola de que um cabo e um soldado, apenas isso seriam capazes de fechar o Supremo Tribunal Federal. Olha, deputado Jânio Mendes, não estou tratando aqui da disputa eleitoral. Queria que Vossa Excelência me entendesse. Nós estamos travando no Brasil um embate que está para muito além de uma disputa eleitoral em segundo turno por parte de 2 partidos e seus partidos aliados. Não! O Brasil, no próximo domingo, terá que ter o discernimento, a inteligência, a serenidade de escolher entre um caminho que nos conduzirá à possibilidade de reafirmação da democracia, de reafirmação de valores humanistas, entre os quais o respeito à diferença, o respeito à diversidade de pensamento, ou seguir uma trilha nebulosa, nefasta, tenebrosa, que é a trilha do obscurantismo, a trilha da repressão e da opressão, a trilha do fascismo, a trilha da barbárie. É civilização ou barbárie? Esta é a bifurcação histórica, esta é a bifurcação épica diante da qual o Brasil se encontra e sobre a qual terá que discernir e decidir no próximo dia 28. E mais, disse ao microfone de à parte e volto a dizê-lo, independentemente do resultado eleitoral, o professor Fernando Haddad, na última semana, nos últimos 10 dias, avança de maneira significativa. Ainda há uma diferença, segundo os institutos de pesquisa, mas até domingo, acho que o resultado poderá e tenderá a ser invertido ou revertido. Ainda assim, segue me preocupando essa atmosfera, este cenário, este ambiente com faca no ar em que estamos no Brasil contemporâneo. A intolerância, o ódio, a violência, colocados como instrumentos, como linguagens, como mediadores das relações políticas. Não são, não podem ser. Na democracia, no ambiente democrático, no Estado democrático de direito, o ódio, a violência, a intolerância não podem ter lugar. Não podem ter lugar. Já há ameaças também sobre as universidades. Já há declarações do candidato senhor Jair Bolsonaro sobre a ciência brasileira, sobre as universidades brasileiras, como focos de subversão. Ora, senhor presidente, nós estamos vivendo os tempos da 4ª revolução tecnológica. Nós estamos vivendo os tempos em que os países só conseguem se afirmar na esfera internacional com avanços substanciosos na ciência, na pesquisa, na inovação. É disso que estamos falando. Sem isso não há soberania. Eu sei que o deputado Jair Bolsonaro presta reverência à bandeira dos Estados Unidos, como ele já fez sobejamente, todos vimos. Nós sabemos que referência é dele em matéria de soberania e de submissão. Mas a nossa referência é o Brasil verde, amarelo, azul e branco. Essas 4 cores não são monopólio de ninguém. Essas 4 cores são as cores nacionais da nossa nação, de cada brasileiro, de cada brasileira, negros, mulheres, comunidade LGBT, nordestinos, sulistas, cariocas, fluminenses, acrianos, gaúchos. E nós não vamos permitir que, em nome da intolerância, em nome do ódio, em nome do fascismo, em nome do obscurantismo, se tente fazer uma apropriação, uma monopolização dos nossos símbolos nacionais. Eles não pertencem a ninguém, não pertencem a nenhum partido isoladamente, não pertencem a nenhum grupo. Nós vamos continuar lutando por um Brasil soberano, por um Brasil democrático, por um Brasil que respeita a diversidade, que afirma os direitos humanos, que afirma os princípios constitutivos da República, independentemente de resultado eleitoral. É muito importante lembrar que todos esses fatos que a cada dia se sucedem, a cada dia se repetem nos 4 cantos do Brasil, são sintomas cada vez mais evidentes desta verdadeira patologia que ameaça se instalar como uma epidemia na sociedade brasileira. Por isso, quero aqui me manifestar de novo em solidariedade à comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e, ao fazê-lo, me solidarizando com todos e todas que têm sido odiosamente, violentamente ameaçados, discriminados, anunciados que serão objetos de perseguição por quem pretende se colocar
no posto de primeiro magistrado da República. Não aceitaremos, resistiremos, seremos resistência em todo lugar, não apenas na tribuna, mas onde houver pessoas que ainda acreditam que é possível construir um Brasil justo, solidário, fraterno, amoroso, com base em princípios democráticos, republicanos, de paz, e é o que nós defendemos. Por isso, faço aqui esse pronunciamento. É muito importante que a sociedade brasileira, esse povo criativo, esse povo trabalhador, esse povo extrovertido, esse povo capaz das maiores expressões de criatividade, até domingo, tem condições de refletir, de discernir e de tomar uma decisão que nos reconduza no caminho da democracia, no caminho da civilização, no caminho do primado dos direitos, no caminho do respeito à diversidade, no caminho da tolerância face ao diverso, face ao que não é espelho, face ao que é diferente. É o pronunciamento que faço hoje, e hoje à noite faço aqui dessa tribuna ainda um chamamento às 19 horas, em frente à faculdade, a gloriosa, a histórica Faculdade de Direito da UF, mais um ato em defesa da democracia, contra o fascismo, contra o obscurantismo. Era o pronunciamento que eu queria fazer.